Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Deus, a paz do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês nesta manhã. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos nesta manhã que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu queria pedir que vocês compartilhem essa mensagem, curtam esse vídeo, comente, para que a palavra do Senhor venha chegar o mais longe possível, para que vocês venham cooperar com o ID de Jesus, que é ID pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados, meus queridos, eu queria pedir um favor a vocês, curtam esse vídeo, comente aqui, compartilhe, para que o YouTube venha entender que vocês gostaram e que essa mensagem chegue mais longe, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto desta manhã está em Isaías 43, do verso 1 ao 5, vai dizer assim: Mas agora, o povo de Israel, o Senhor Deus que os criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei e o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, o Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito e a Etiópia e Sebá, a fim de que vocês fossem meu. Para libertar você, entrego nações inteiras, como preço do resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenham medo, pois eu estou com você. Queridos amigos e irmãos, se eu posso dar um tema dessa ministração, eu vou dizer para você, para não ter medo, pois Deus está com você. No texto que nós lemos aqui, o Senhor nosso Deus diz que entrega nações inteiras por um resgate, para resgatar a nossa vida. Porque Deus ama, Deus te ama muito. E você vale muito para Deus, meu irmão, minha irmã. Você vale muito para o Senhor. E Ele deixa claro aqui: não tenha medo, pois eu estou com você. Eu quero dizer para você que Deus, no Antigo Testamento aqui, através do profeta Isaías, Ele diz que deu nações inteiras para resgatar você. Hoje, nós vivemos no Novo Testamento. Ele deu o seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós, para resgatar você, para tirar você do pecado e os libertar da escravidão, da morte e te levar para a vida eterna. Amém, meus amados? Amém. Deus é bom. Deus ama o seu povo. Deus ama, Deus te ama, meus queridos. No verso 25 do texto de Isaías 43, vai dizer assim: Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Olha, meus queridos, o povo de Israel viveu um tempo escravo. O povo viveu uns tempos de escravidão. No texto 42, no capítulo 42, Deus exclama assim, no verso 23, Ele diz assim: se vocês dessem atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado o que eu mando, as minhas leis, os meus mandamentos. Deus está exclamando aqui, meus queridos: se alguém desse atenção. Porque Ele diz aqui que foi Ele mesmo que entregou o povo aos seus inimigos.
Ele mesmo entregou e deixou que fosse roubado. Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Foi o próprio Deus, meus amados, que deixou o povo ser entregue, virar escravo na Babilônia, no Egito. Foi o próprio Deus. O próprio Deus, meus amados, entregou o povo, o seu povo, para que os inimigos os escravizassem, o conquistassem. Porque nós pecamos contra ele e não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis, obedecer aos seus princípios. Por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com guerra violenta. E a ira queimou como fogo em volta de nós. Mas mesmo assim, muitos não se importaram e não conseguiram aprender nada. Muitos de nós, meus queridos, mesmo com sofrimento, mesmo caindo numa desgraça, uma destruição, mesmo sendo escravo de vícios, bebedeiras, prostituição, adultério, maldades, mesmo assim, nós não voltamos para o Senhor. Mesmo assim, nós vemos testemunho de pessoas que foram libertas pelo poder de Deus, foram curadas, foram salvas, né? Tiveram famílias restauradas, tiveram filhos libertos de drogas, de vícios, de prostituição, tiveram empregos, tiveram prosperidade. Muitos testemunhos que nós vemos que Deus fez com pessoas, mas muitos não estão dando ouvidos ao Senhor. E ele exclama aqui: se vocês dessem atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante vocês escutassem com cuidado, pois para mim vocês valem muito, você é meu povo que eu amo, um povo que merece honra, não tenham medo, pois eu estou com vocês. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, você merece honra. Você que está passando uma situação difícil, você que está passando uma situação de tristeza, eu vou dizer para você, não tenha medo, Deus quer te honrar, Ele te fez a imagem e semelhança dEle, Ele não quer te ver humilhado, escravo, derrotado. O Senhor Deus te ama e Ele está dizendo para você, dê atenção aos ensinamentos dEle e não tenha medo, tenha fé. No Salmo 40, verso 11, vai dizer assim: muitos estão cegos, meus queridos, e não entendem isso. Muitos estão cegos. Muitos pararam de adorar a Deus, muitos revoltaram contra Deus e passaram a adorar o seu eu, o próprio eu, com prazer, com vaidades, com bebidas, com farras, com viagens, com prazeres da carne, sem se importarem com o Senhor Deus. Viveram para si próprio e não para viver, para obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor e aguardar nele a vitória, a prosperidade, as bênçãos, as promessas. Muitos estão vivendo assim. Amém, meus queridos? Então creia que Deus te ama. Ele diz: eu sou seu Deus e perdoo os seus pecados e os esqueço. Então você que está vivendo aí triste, aflito, deprimido, passando uma luta, um deserto, um vale, eu vou dizer para você, peça perdão a Deus, confesse seus pecados. Deus entregou nações para que você seja liberto e honrado, e hoje Ele entregou o próprio Filho dele para que você seja salvo, seja perdoado, seja honrado, tenha uma vida digna aqui nessa terra. Ele diz que se vocês obedecerem aos mandamentos que eles têm dado, vocês comerão coisas boas que a terra produz. Vocês terão uma família abençoada. Em Salmo 128 tem uma promessa para aqueles que são obedientes a Deus. Tem uma promessa para você que está triste. No Salmo 1 tem uma promessa para você de felicidade. Deus tem deixado os seus ensinamentos, meus queridos. Deus tem deixado os seus ensinamentos. Há muito tempo, Deus fez milagres e coisas espantosas através de Moisés. Mas eu quero concluir com vocês. Que hoje nós vivemos um novo tempo.
um novo testamento, uma nova fase. Então, eu quero concluir com vocês, a partir do verso 18, ele diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo, pois agora vou fazer coisa nova, e logo vai acontecer, e de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que a estrada passe estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que eu criei, para que fosse meu, a fim de que me desse louvores em meu nome. Queridos, Deus fez grandes coisas no passado, mas Ele quer que você olhe agora para o futuro. O nosso Senhor Jesus veio na terra, sofreu por nós, morreu por nós, para que sejamos libertos dos nossos pecados. Mas Ele vai dizer para você que agora Ele fará coisas novas em sua vida. Você que crê, você que tem esperança, você que tem fé, peça perdão a Jesus. Peça a Ele que perdoe os seus pecados. Volte para o Senhor de todo o coração, com jejum e súplicas, em louvor, em adoração. Não fique triste. Creia nas promessas do Senhor. Você não está sozinho. Ele está à direita do Pai, mas Ele mandou o Espírito Santo para que você tenha comunhão, para que você tenha intimidade com Ele, para que você conheça o Espírito de Jesus aqui na terra. Entenda o propósito, porque você está vivendo uma dificuldade, um vale, uma tristeza, uma aflição. Entenda o propósito, meus queridos. Entenda esse propósito. Deus não é culpado. Ele permite, às vezes, o inimigo te atacar, te ferir. Ele permite, porque os nossos pais pecaram. Nós pecamos, os profetas pecaram. Muitos pecam. As autoridades profanam o nome de Deus. Por isso Ele deixa que às vezes somos derrubados, somos destruídos e humilhados. Por isso Ele permite. Mas Deus ama a nós. Deus quer nos honrar. Ele quer nos levantar novamente. Ele quer nos trazer de volta para a nossa pátria, como Ele trouxe o povo de Israel para Jerusalém e se tornou uma grande nação hoje. Entenda isso, meus amados. Não fique triste, não fique decepcionado, não se revolte contra Deus. Mesmo que você esteja passando num deserto, num vale, em qual área que seja da sua vida, eu vou dizer para você que Deus te ama e Ele perdoa os seus pecados. Tenha fé e não medo. Creia que Deus te dará a vitória. Deus quer te honrar, meus queridos. Deus quer te honrar. Deus tem o prazer de te honrar. Eu vou terminar com vocês lendo o final do verso 4, Isaías 43, 4. Pois para mim você vale muito, você é meu povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenham medo, pois eu estou com vocês. Então não tenha medo, meus queridos. Essa situação que você está passando não é para a morte, mas é para a vida, é para que você olhe para o alto, de onde virá o seu socorro. Peça perdão dos seus pecados. Dê atenção a tudo que Jesus tem ensinado. Peça ao Espírito Santo que te abra os seus olhos, abra sua mente, para que o Espírito do Senhor guie você contra a natureza humana, para que você venha ter uma vida de santidade e possa andar nessa estrada, nesse caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos levará até o Pai, até Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então dê atenção ao que Jesus ensinou, leia a Bíblia, leia as Escrituras, leia esse texto novamente, você em casa, Isaías 43, leia o Salmo 42, Salmo 40, Salmo 91, leia, entenda que Deus te ama. E às vezes Ele permite você ser escravizado, você cair, você sofrer um ataque do inimigo, para que você acorde
e abra seus olhos e volte para o Senhor e clame a Ele de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, para que você tenha vitória, para que Ele venha te honrar novamente e para que você seja dele, totalmente dele. Lembre, meus queridos, o povo de Israel esqueceu de onde Deus tinha o tirado. Deus tirou ele da escravidão do Egito, da Babilônia. Deus fez coisas espantosas através de Moisés. E hoje, Deus faz coisas espantosas através do Espírito Santo. Ele fez coisas maravilhosas através de Jesus Cristo, o seu único Filho amado, nosso Senhor e nosso Rei. E hoje Ele faz coisas maravilhosas através do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo quer te convencer do erro e do pecado e te mostrar uma visão diferente do nosso Deus, do julgamento de Deus. Deus te ama, meus queridos. Mesmo que você seja pecador, mesmo que você tenha pecado, Ele quer dizer para você que Ele perdoa os seus pecados e os esquece. A palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento os seus pecados. Então não deixe Satanás te acusar. Então não pense que você é um pecador, que você merece o que está passando. Não, você merece honra. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Satanás quer te humilhar. Satanás quer te deixar escravo de um pecado, escravo de uma prostituição, escravo de um vício, da bebedeira, de drogas, de farras. Não permita isso, meus amados. Não permita isso. Lembre que Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu por você e deixou o Espírito Santo para te convencer do erro e do pecado, para que Ele abra seus olhos. Como Ele abriu os olhos dos discípulos que estavam indo para Emaús, Ele quer abrir seus olhos, a sua mente. Abra sua mente para Ele, entregue sua vida para Jesus hoje. Peça que o Espírito dele, o Espírito Santo, te convença do erro e do pecado, para que você venha a ser perdoado e para que você se torne um filho de Deus, para que Ele te honre e te livre de toda essa tristeza, toda essa aflição, toda essa angústia. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra com vocês, meus irmãos. Tenham fé e não medo. Deus te ama, Jesus te ama e o Espírito Santo quer cuidar de você.